Meus amigos, boa noite. Boa noite não, boa tarde. Eu acho que eu já estou meio avançado no ritmo aqui. Queria conversar hoje sobre o gerente do futuro. E eu encontrei aqui entre os meus guardados de internet um material que eu fiz em 2008 sobre exatamente esse tema. E umas reflexões em cima do livro do Morin chamado Sete Saberes do século XXI. Eu estou achando interessante a gente dar uma atualizada, ou seja, nós estamos em 2021, 13 anos depois. Como é que ficam essas reflexões sobre o que a gente precisa saber para ser um gerente razoavelmente bem informado e com bom desempenho nesses anos futuros? É interessante a gente começar falando desse livro do Morin, que o homem é danado, os 7 conhecimentos necessários para os gerentes do século XXI, uma adaptação do livro dele. Ele fala em 7 saberes ou conhecimentos. Eu queria conversar com vocês sobre 3 hoje. Sobre uma que ele chama de cegueiras do conhecimento. Vamos falar das 7 aqui, apresentar tudo. Ele fala das cegueiras do conhecimento, depois do que é o conhecimento pertinente. O terceiro é a compreensão ou conhecer a condição humana. O quarto é a identidade terrena. O quinto é o enfrentamento das incertezas. O sexto é a compreensão. E o sétimo é a ética do gênero humano. Quero conversar com vocês sobre os 3 primeiros hoje. Cegueira do conhecimento, o conhecimento pertinente e o conhecimento da condição humana. Quando a gente fala sobre cegueiras do conhecimento, o Morin fala sobre a ameaça dos erros. E tem uma expressão dele aqui que eu acho fundamental, que é o seguinte: o conhecimento nunca é o reflexo da realidade, mas sim uma interpretação e, em seguida, uma reconstrução dessa realidade. Então, aqui nós temos 2 aspectos. Primeiro, que a realidade muda. Então, ela precisa sempre estar sendo reinterpretada e reconstruída ao longo do tempo. E outra é que pode existir mais de uma interpretação para uma mesma realidade. Isso é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade de aceitar, porque, por exemplo, você pode ter uns problemas como problemas do Brasil, e você pode ter 2 ou 3 visões de pessoas absolutamente interessadas em resolver esses problemas. Esse problema de você pegar o conhecimento como alguma coisa relativa, com alguma coisa que está em evolução, é simplesmente fundamental. E eu lembro quando a gente estava falando sobre gestão do conhecimento, isso faz parte daquela trilogia. Ou seja, se a realidade muda e a sua interpretação, em seguida em reconstrução dessa realidade, tem que ser contínua, você tem uma gestão da ignorância, pelo menos dessa realidade. Outra coisa que ele fala é sobre o que ele chama de cegueiras paradigmáticas. E aqui eu vou mostrar uma frase para vocês, interessantíssima. Os fatos são teimosos, mas na realidade as ideias são ainda mais teimosas que os fatos e resistem aos fatos por muito tempo. Sabem de quem que é essa frase? De Lenin. Vocês ouviram bem? De Lenin. Eu digo, o Lanari virou comunista. Primeiro que esse papo de comunista está para lá de Marrakech. E o segundo é que eu tenho uma postura pessoal que é o seguinte: eu consigo ver mérito na posição que muitas vezes é politicamente antagônica à minha. Não me interessa se o Lenin é comunista, essa frase dele é boa. Como é boa uma outra frase do Marx que fala tudo que é sólido se desmancha no ar. Como você tem uma frase do Drucker, liberal, de que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então,
Assim como você tem gente muito boa do lado liberal, você também tem gente boa do lado contrário. E talvez valha a pena a gente, se a gente souber trabalhar com a cabeça, buscar essa fase é muito boa. Os fatos são teimosos, mas a realidade é mais. Por trás disso está uma coisa que chama-se comunidades acadêmicas, que estão presas ali num determinado paradigma, uma determinada maneira de ver as coisas, e de repente você está numa mudança paradigmática e o cara não muda porque aquilo é quase uma religião. Isso é o velho e bom Thomas Kuhn, né, das revoluções científicas. Depois você tem um problema de imprinting e de normalização, ou seja, certas coisas que estão fixas na nossa cabeça e em termos organizacionais é a norma que funciona como camisa de força. Ou seja, a inovação como a normalidade. Isso aqui é Christensen do início ao fim. Quando ele fala que o problema da organização muito grande é o sucesso dela, que o sucesso virou norma. E de repente você quer inovar e essa inovação tem um risco muito grande de não dar certo, está fora da norma. Então você não inova. E ao longo do tempo você fica desimportante em termos de mercado. E a outra coisa, também muito importante nessas cegueiras do conhecimento, é a domesticação via mitos e ideias. Eu li uma vez um livro do Michael Crichton sobre uma ONG que estava preparando e fomentando um desastre ecológico como forma de alavancar o medo ou o receio de mudanças que seriam destrutivas em termos de gênero humano. E ele tem um capítulo inteiro sobre o controle social pelo medo, que é um negócio que, se a gente levar ao extremo, é perigosíssimo. Ou seja, se nós temos um medo profundo de alguma coisa, você consegue ter o controle social usando esse medo. Para o quê? Para você controlar a sociedade. Só cuidado, senão vou parar por aí. E outro é a chamada incerteza do conhecimento. E a pergunta é o seguinte: o que é realmente conhecimento? E o Mohan começa esse capítulo falando o seguinte: a gente se coloca como transmissor de conhecimento. Eu, pelo menos, tenho a pretensão de ser um transmissor de conhecimento. Mas eu conheço o que é conhecimento? Se eu não conheço bem o que é conhecimento, como é que eu posso transmitir uma coisa que eu não conheço? Fica essa provocação para nós professores, né? O que mais? No item 2, o Mohan fala o chamado conhecimento pertinente. O que é isso? É o conhecimento que não mutila o objeto, ou seja, você interpreta um objeto, mas você não interfere nele. Uma definição de conhecimento pertinente é mais a capacidade de colocar o conhecimento em contexto do que a quantidade de informações e a sofisticação quantitativa. Isso aqui é uma provocação fantástica para a inteligência artificial. Ou seja, na medida que você tem uma quantidade de informações e você tem uma sofisticação quantitativa que pode te dar uma série de soluções sofisticadérrimas, mas a pergunta é o seguinte: ela está dentro do contexto? Isso quase volta a um vídeo anterior meu em que eu falo da solução em busca de um problema. Ou seja, de repente você pode ter uma solução sofisticadérrima em cima de um monte de informações feito via inteligência artificial e simplesmente essa solução está à procura de um contexto. Ou seja, de um lugar onde ela se aplica. Então, conhecimento pertinente é aquele que você está ali no contexto, resolvendo uma situação contextual. E outra coisa importante é aprender a aprender. Aprender o contexto global e local, multidimensional, unidimensional e complexo, que é diferente de multidimensional. Depois, um outro aspecto interessante desse conhecimento pertinente é o problema de inteligência geral.
conceito, o problema de racionalidade, de emoções, de tipos de inteligência. Tipos de inteligência, o Gardner, com aquelas... O Gardner, acho que é. Com os 7 tipos de inteligência que ele tem. O problema de emoções e de racionalidade é que... que tipo de racionalidade que eu tenho? Existe uma racionalidade única? Como é que você combina essas duas coisas? E você vai passar o tempo todo como gerente tendo que combinar isso. A racionalidade para você conseguir desempenho e as suas emoções de lidar com um chefe difícil ou lidar com um conjunto de colaboradores extremamente bom de desempenho, mas extremamente difícil de gerenciar. Por quê? Porque os caras são bons. E é muito comum um cara bom ser difícil de gerenciar. Depois, o clássico local e global, ou seja, você tem que buscar o contexto local, mas esse contexto local você tem o contexto do contexto. Que é o quê? É que o contexto global explica, o contexto local tem que estar incluído dentro de um contexto global mais amplo. E, por fim, o que ele chama dos problemas essenciais, que é a especialização excessiva. Eu, durante algum tempo, fui professor de planejamento estratégico para cursos da Unimed, na Universidade de Unimed. E eu dava planejamento estratégico. E o negócio da especialização excessiva dizia o seguinte: daqui a pouco vocês vão ter o cara, o ortopedista, que é especialista em pé direito, dedo mindinho do pé direito de pessoas com pé chato. Ou seja, o excesso de especialização, e tem um filme que é fantástico em relação a isso, que chama-se Um Golpe do Destino, que fica como referência para vocês, em que um super especialista cirurgião, frio, como é frio na Finlândia, ou na Dinamarca, onde está minha filha. Mas esse cara, que era um cara absolutamente frio, ele teve câncer de garganta. E foi se consultar com uma médica do estilo dele. E ficou chocado com a frieza da médica. E a médica falou para ele: você quer o quê? Essa é a nossa escola. E ele acabou indo se tratar. Vejam esse filme, Um Golpe do Destino. É muito bom. Depois, além de você ter o problema de especialização excessiva, você tem também, em conta disso, a redução e a separação que esse conhecimento absolutamente especializado tem. E, obviamente, a chamada racionalidade única. Eu morro de medo desse conceito de racionalidade única. Não consigo olhar o mundo a partir desse conceito. Depois, você tem a compreensão da condição humana. Ou seja, como é que a gente entende a sociedade em que a gente vive. E aí eu tenho uma dificuldade pessoal em entender esses protestos todos que estão acontecendo na Europa, em relação à vacina, em relação à máscara, essas coisas todas, em que se fala da propriedade do corpo. O corpo é meu, eu decido sobre ele. É evidente que o corpo é seu, você decide sobre ele, e essa decisão vai afetar você e o entorno de você. Então, esse problema de onde se aprende a compreender o outro? Qual é a escola que ensina isso? Qual é a disciplina que ensina isso? E, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E nessas circunstâncias estão uma série de outras pessoas que eu tenho que entender. Ok, mas tanto quanto entender o outro, a pergunta seguinte é: e a você mesmo? Você, como profissional, você se conhece? Você conhece seus defeitos? Você consegue olhar de frente no espelho e dizer o seguinte: eu tenho um estupim curto. Eu preciso tomar cuidado porque meu sangue italiano me atrapalha a certas horas. Eu tenho que criar mecanismos de defesa para que eu não estoure e mande meu chefe a merda. Por quê? Porque no momento seguinte, ele, chefe, vai me mandar a merda de uma forma muito mais eficiente do que o meu xingamento em relação a ele. Então,
Conhecimento, a tal da inteligência emocional que tanto se fala, no fundo, é você conhecer a você além da sua racionalidade instrumental que você está colocando no trabalho. Como é que são suas emoções? Depois você viu o outro, você viu a si mesmo, e aí você tem a outro tipo de compreensão que você, como gerente, precisa ter, que é a compreensão da condição humana. De onde que a gente veio, para onde a gente vai. Isso vale a nível de condição humana, e isso a gente quase que pode extrapolar também para a condição organizacional. De onde a gente vem? Aonde a gente quer chegar? Onde nós estamos? E como é que a gente se comporta em relação a isso? O outro ponto do Morin, agora são dois pontos que me provocam violentamente. O primeiro deles é o humano do humano, que ele chama. É o que eu chamo de Homo sapiens e o Homo demens. O Homo sapiens é o cara da racionalidade absoluta, é o cara que procura maximizar a utilidade de todas as decisões que ele toma o tempo todo, até na hora que ele está fazendo cocô. É o mínimo de esforço para o máximo de produtividade. Ninguém é assim. Todos nós somos, em última análise, Homo demens. Nós temos a nossa carga de Homo sapiens, a nossa carga de racionalidade, e nós temos uma outra carga imensa de emoção, de sensibilidade, de imprints que a gente tem do passado. E isso faz da gente um Homo demens. Pô, essa viajada da maionese foi forte, hein? Mas pensa nisso. Olha o seu entorno na sua organização. E você vê certos comportamentos que são de demens. Emoção pura. Agora, então, fim de ano. Observa as festas de fim de ano. Bom, é um campo de observação fantástico. E me diz se todo mundo lá é Homo sapiens. Então, é lidar, é saber com essa dualidade, e aí a gente salta para o unitas multiplex, ou seja, nós somos sapiens e demens ao mesmo tempo. Nós somos Homo sapiens, nós somos Homo demens e nós temos certas reações que são absolutamente animalescas. E esse unimultiplex pega esfera individual, esfera social, diversidade cultural e pluralidade de indivíduos. Dentro de uma sociedade como um todo, ou no microcosmo dessa realidade, que é o quê? Uma organização. Uma ONG, uma startup, uma grande siderúrgica, uma grande locadora de automóveis, uma grande produtora de celulose, um grande prestador de serviços. O que é o unitas multiplex? É o todo na parte e a parte no todo. Ou seja, você não consegue explicar o todo sem explicar a parte. E você não consegue explicar a parte sem conseguir explicar o todo. Moçada, essa foi a nossa viajada pela maionese hoje. Alguém vai dizer, poxa, mas isso tem a ver o quê com o meu desempenho pessoal dentro de uma organização? Tem tudo a ver. Porque eu estou tentando conversar com vocês sobre algumas coisas que talvez vocês devam saber para se diferenciar como profissionais, como gerentes que conseguem ver além de... Minha especialidade é finanças. E eu quero entender uma organização além de finanças. Eu quero entender o mercado financeiro além do mercado financeiro. Como é que eu consigo isso? Em parte, com esses saberes que o Morin sugere. Eu pratico isso. Posso até não ter um resultado muito bom, vocês é que vão me dizer, mas que eu tento e que eu pratico, realmente eu faço isso. Ok, moçada, essa é a nossa conversa de hoje. Se vocês gostaram, cliquem, mandem seus comentários, continuem me seguindo. Fiquei um tempo sem gravar, senti falta de vocês. Um grande abraço.